Boa noite, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a tua vida, teus caminhos. Aqui estamos para mais uma live, falando a respeito do Lembra-te de mim. Esse mês de janeiro é o mês no qual a gente tem feito esse propósito, como todos os meses, a gente sempre tem um propósito, uma campanha, e essa campanha é do Lembra-te de mim, né, Patrícia? Sim, dando continuidade a esse tema, né? Lembrando também, você que está entrando aí, curte o vídeo, compartilha com seus grupos, do WhatsApp, vou compartilhar Facebook, aqui agora, tá? E quem não colocou o nome no seu caderninho, no nosso caderninho de oração, tá aqui, ó, nosso caderninho. Como a gente, todas as lives, a gente tem orado por todos vocês que têm pedido oração. Então, se você não colocou o seu nome aqui no nosso caderninho de oração, então você já coloca aí nos comentários que daqui a pouquinho, no final da live, estaremos fazendo a oração junto com vocês. Ó, e prepare aí, ó, o copinho com água aí, ó. Ou a canequinha com água. Prepara aí que daqui a pouco nós vamos estar consagrando a água para a gente beber, para aqueles que estão doentes, aqueles que são viciados, aqueles que precisam de um milagre. Então daqui a pouquinho nós vamos fazer essa oração. Se você tem fé, independente da sua religião, mas pastor, tem fé. Então, através dessa oração, eu creio que o nosso Deus Todo-Poderoso, através da minha, da sua, da nossa oração, Ele irá se materializar e fará com que o milagre aconteça na tua vida, tá bom? Hoje, Patrícia, nós vamos falar um pouquinho do Lembra-te de mim, mas de uma maneira diferente, né? Hoje houve Santa Ceia na igreja e a gente usou a palavra, até tá aqui, ó, deixa eu ver aqui, a palavra de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, aonde o Senhor Jesus, ele fala, né, da Santa Ceia, do corpo dele como o corpo restaurador, como sangue libertador. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, porque ele deixa algo muito interessante para a gente, que é bom a gente estar frisando aqui, porque também não deixa de ser, melhor dizendo, um lembra-te de mim, não é verdade? É isso mesmo. Então vamos ler? Estava aqui olhando o pessoal que está entrando aí, minha irmã entrou. Daqui a pouquinho, na hora da oração, se você puder, manda um boa noite pra gente aí, se você pode estar mandando boa noite, se você quer mandar o teu pedido de oração, na hora da oração nós vamos dar um boa noite, dar um salve para todos aí que estão na live junto com a gente, nesta noite de domingo, tá bom? A Bíblia fala assim, ó, diz assim, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha só, Jesus ele pede para que possamos fazer isso em memória dele, Patrícia. Ele reunido com os seus discípulos, então ele deixou bem claro, ele mostrou que aquele pão representava o corpo dele, e para que as pessoas fizessem aquilo ali em memória dele. Então é um lembra-te de mim, porque primeiro eu lembrei de você. É mais ou menos isso, nós vamos explicar para você. Aí fala assim, ó: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro para a gente, dizendo, ó, lembra de mim, lembra daquilo que eu fiz por você na cruz, lembra, porque quando você lembrar
daquilo que eu tenho feito, ou daquilo que eu fiz lá atrás na cruz para você, você vai começar a entender o sentido da vida. Você vai começar a entender a importância do porquê de se lembrar disso. Porque isso quer dizer o quê? Consideração. Você tem consideração pelas pessoas que fazem algo por você. Então, às vezes a pessoa ela se lamenta, Patrícia, pelas pessoas que não fazem nada por ela, no qual ela já fez alguma coisa e ela quer uma retribuição. E ela se esquece que o próprio Senhor Jesus já tinha feito por ela. E às vezes ela não faz nada para que possa se aproximar de Deus, para que possa ter uma vida com Deus. Então ela fica só protelando, não, amanhã eu vou recomeçar, amanhã eu vou fazer algo para poder mudar. Então ela vive dando desculpas, ela vive buscando meios, ou terceirizando, a gente fala muito essa palavra aqui, terceirizar problemas. Então ela fica terceirizando ou colocando a culpa nas pessoas porque ela ainda não chegou lá, porque que a vida dela ainda não mudou, porque ainda não houve uma transformação. Então é justamente isso, porque ela ainda não caiu na real de lembrar daquilo que o Senhor Jesus tem feito por ela e faz por ela, né? Não só fez, mas ainda faz. Então Jesus deixa bem claro, fazer isto em memória daquilo que ele fez. Sabe o que é interessante, que eu acho bom a gente falar também? Que tem pessoas que acham que a Santa Ceia, ela vai participar da Santa Ceia, ela vai comer lá do pãozinho e do suco de uva, e ela vai ser curada de uma enfermidade, né? Ou ela vai prosperar. Ela acha outros sentidos para a Santa Ceia. E aqui Jesus está explicando qual é o motivo, o único motivo pelo qual nós participamos da Santa Ceia é para lembrar do sacrifício que ele fez por nós na cruz. O porquê que ele morreu. Isso. Né? E lembrando do que ele fez, então o que ele fez vai ter força na nossa vida. Né? Por que ele foi para a cruz? Né? A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si, ele venceu. Então eu entendo que quando eu creio na mensagem da cruz, que a mensagem da cruz é essa. Então eu atraio para mim essa condição de não aceitar a enfermidade no meu corpo, de não viver uma vida no pecado, de não viver na depressão, na miséria, na escuridão, porque a cruz, quando eu creio na mensagem da cruz, então eu sou beneficiada por essa mensagem. Né? Então veja o poder que existe no lembrar de Deus através da Santa Ceia. Né? É algo simbólico, como você falou hoje para o povo na igreja, né? No culto. É a cerimônia mais importante que tem na igreja, que existe na igreja, que é a Santa Ceia, que é o momento ali crucial, onde nós literalmente lembramos do que Jesus fez por nós na cruz e recebemos essa graça, né? De ter os benefícios pelo qual ele conquistou para cada um de nós. E a gente possa entender também que o que o Senhor Jesus fez por nós venha valer a pena na nossa vida. Você tem que fazer valer a pena. Então, quando você lembra daquilo que ele fez por você, então você fala, poxa, calma aí. Então eu não vou viver nessa condição de vida, eu não vou viver errado da maneira que eu estou vivendo, eu não vou viver na mentira, eu não vou viver na prostituição, eu não vou viver no vício, porque, olha só, teve alguém que se entregou por mim, que já se lembrava de mim, e mesmo antes de você nascer, ele já te conhecia, ele já lembrava de você. Dá para você poder entender isso? É algo extraordinário, surreal, é diferente, é diferenciado. Então ele fala, para que você venha lembrar de mim, para que você venha ter memória, não venha esquecer, porque às vezes a pessoa ela esquece. É muito mais fácil ela lembrar das coisas ruins. É como numa separação de um casal, né, Patrícia? Às vezes um casal, ele só lembra das coisas ruins, e às vezes as coisas ruins são poucas. E esquece das coisas boas. As coisas boas. E nós só damos valor às coisas boas quando nós perdemos. Só damos valor às pessoas que estão do nosso lado quando nós perdemos. Isso é fato.
Isso é um fato. É um filho que nunca deu uma flor, que nunca deu um carinho para a mãe, e quando a mãe morre, ou um pai, aí vai levar a flor lá no túmulo, no cemitério. Então, isso pesa, né? Pois é falta de consideração. Então, ser cristão é considerar tudo aquilo que Cristo faz por nós e fez por nós. Então, é essa consideração no qual você vai valer a pena na tua vida, vai fazer valer a pena na tua vida, através de uma vida de caráter, através de uma vida realmente verdadeira, não de hipocrisia. Então, esse lembra-te de mim, ele é muito importante, porque você tem ideia que o Senhor Jesus, antes dele falar para você lembrar dele, fazer isso em memória dele, ele fez isso por você. Ele fez isso por você. Ele já lembrou de você. Então vamos fazer valer a pena, para que você possa valer a pena no teu casamento, na tua vida sentimental, na tua vida financeira e principalmente na tua vida espiritual. Porque isso vai valer a tua salvação. Você vai estar colocando ali a tua salvação em jogo. E é muito importante isso. É muito importante você lembrar daquilo que Cristo fez por você, porque é você que tem que valer a pena. Então as pessoas, elas carregam dúvidas, incertezas, às vezes até na questão da Santa Ceia. Ah, mas será que eu participo? Porque, mas eu fumo, eu bebo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você beber, claro, do sangue, comer do corpo de Cristo indignamente, como diz aqui a própria palavra de Deus, então você vai ser réu do corpo. Réu do corpo. Mas o que não pode é você ficar procrastinando, deixando para amanhã aquilo que você pode fazer hoje na tua vida. Por que a pessoa ela não decide de mudar? Não, vou mudar hoje, eu vou... É fácil? Não é fácil. O cair é do homem, mas o levantar é de quem? É de Deus. Então, por mais que você caia, você sabe que é um Deus misericordioso, que o lembra-te de mim dele, já está aí, ele já lembrou de você. Você já tem a misericórdia de Deus. Só se você não quer a misericórdia de Deus. Só se você não quer uma mudança de vida. Então, não basta apenas a gente ir na igreja, ser dizimista, ser ofertante, fazer parte de algum grupo, fazer parte da hierarquia, ser obreiro, pastor, diácono, ser cantor, levita, seja o que for na igreja, se você verdadeiramente não lembra de Deus da maneira que Ele quer que você lembre dele. Porque a gente tem que honrar o nome de Cristo. Trazer dentro de você, carregar isso dentro de você. Sabe? É honrar verdadeiramente. Trazer dentro de você o selo de ser um cristão. Se posicionar como um cristão no que você pensa, naquilo que você fala, como você age. É isso que Cristo deseja, né? Sim, porque isso vai ser visto, vai ser externado no momento de dificuldade. Porque é muito fácil dizer que Deus é tudo pra mim, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, quando tá tudo bem. Né? E na igreja, vai na igreja direitinho, tá tudo bem. Aí vem um problema, vem uma dificuldade, aí a pessoa foca no problema, foca na dificuldade e não lembra mais que ela fez um voto, um pacto, uma aliança com Deus. Né? Que Deus ele tem que fazer parte da vida dela, independente da situação que ela esteja vivendo. Tanto nas boas quanto nas ruins. É como um casamento. Né? Lá na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. E com Deus a morte não separa, a morte une ainda mais, porque a gente vai passar para a eternidade. Então veja, que privilégio é a gente ter uma aliança com Deus. Que privilégio é saber que você é lembrado por Deus. Que você tem Ele como amigo, como aliado nos momentos difíceis da tua vida, que você pode contar com Ele. Nós somos privilegiados. Triste é aquela pessoa que não tem Deus como aliado, não tem Deus como amigo, mas não porque Ele não queira, porque ela não se lembra dele. Ela não se lembra dele em momento algum na vida dela. Né? E também tem aquelas pessoas que só no momento de dificuldade, né? No momento que tá difícil, daí ela lembra. Eu tenho que ir pra igreja, tenho que buscar Deus, tenho que orar, eu tenho que jejuar, Mas quando tá tudo bem, ela esquece.
né? Não precisa. Mas, né? Isso é o normal da vida, isso é o alerta. Não, mas é bom a gente falar para que as pessoas saibam o porquê que muitas das vezes elas vivem do jeito que vivem. Que é fácil culpar, como você falou, terceirizar o problema. Porque colocar o problema... a culpa no fulano, no ciclano, no governo, né? No pastor, na igreja, em Deus. Mas nunca ela. É porque o problema vai trazer você a buscar uma solução. Então, é quando você não consegue resolver com a força do teu braço, então aonde você tem que chegar até Deus. De qualquer maneira, você vai ter que chegar até Ele. Entende? Claro, a gente deseja, quem é que não deseja? Nós como cristãos, nós desejamos que as pessoas venham chegar até Deus e não venha precisar chegar num ponto da vida dela se desgringolar, dela chegar até no fundo do poço. Porque é muito ruim, porque às vezes muitas pessoas, Patrícia, não conseguem se levantar. Muitas pessoas não conseguem sair do buraco. Não conseguem, ela não tem força. Ela não consegue. Muitas pessoas estão no buraco até hoje. Vivem até hoje. E vão na igreja. Estão na igreja. As igrejas estão cheias, né? Mas estão dentro de um buraco, mergulhado em um processo, né? Eu posso dizer para você, ideológico, religioso, no qual vai afundando a pessoa cada vez mais. E os problemas dela, ela não consegue resolver porque ela pensa que Deus tem que fazer tudo por ela. E ela não precisa fazer nada, porque Deus, ele é misericordioso, porque nós estamos vivendo na graça. Não se engane, não vá por essa conversinha. Tem que haver uma entrega sua. Tem que haver uma consideração. Deus, ele fala, eu honro aqueles que me honram. Eu honro aqueles que me honram. Em outras palavras, eu lembro de você, mas lembra-te de mim também. Lembra-te de... Porque ele, antes de você lembrar dele, ele já lembrou de você. A Santa Ceia, como nós explicamos hoje, ela já mostra isso. Ela já mostra que Deus antes já lembrou de você, porque você está participando do corpo e do sangue que foi entregue por você, por nós. Então, o que nós temos que fazer? Ter consideração a respeito disso. Poxa, eu tenho que ter uma consideração. Eu tenho que assumir uma posição. Mas, pastor, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu entendo, é verdade que você não é obrigado. Nenhum de nós somos obrigados. Mas também Deus não é obrigado a mudar a tua vida. Deus não é obrigado a mudar teu casamento. Deus não é obrigado a tirar você da pobreza e colocar você numa condição melhor do que você estava. Deus não é obrigado a remover uma enfermidade do teu corpo. Deus não é obrigado a nada disso. Mas quando você provoca a Deus através da tua fé, se humilha diante dele, se achegando diante dele, então claramente Deus, ele vai se materializar na tua vida, ele vai se manifestar na tua vida, de alguma forma. E a primeira manifestação está aqui, dentro de você, na tua mente. Primeiro é aqui dentro, é quando você lembra e fala, poxa, se eu buscar Deus, se eu me entregar para Deus, eu sei que eu vou ter os mesmos problemas. Os problemas não vão deixar de existir. A diferença é que você vai resolver os problemas de uma maneira diferente. Deus, ele vai te dirigir. Você vai ser guiado por ele. Vai ter uma segurança, né? Sim, e as atitudes que a pessoa toma, as decisões que as pessoas tomam, serão tudo pautada e baseada naquilo que Deus tem falado com ela. Que é a palavra. Né? A palavra garante. Ou não daquilo que as pessoas incitam porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, né? Deus falou, ele prometeu, ele cumpre. Então, uma vez que eu creio nessa palavra, entrego a minha vida para ele, confio e ando em obediência, eu tenho essa segurança. Pode vir o problema, a dificuldade que for. Mas eu sei que Deus, ele tá lutando comigo. Eu não estou lutando sozinha. Por que você acha que tem pessoas que vão lá e dão um tiro na cabeça? Se jogam da ponte, se jogam na frente do carro, se suicida? Por quê? Porque ela luta sozinha. Deus tá ali, sempre lembrando, você volta pra mim. Eu tô aqui, eu
posso te ajudar, mas a pessoa vai sempre deixando Deus de lado, Deus de lado. Então, no momento de dificuldade, ela vai se desesperar, porque ela está sozinha. Agora, quando você está aliado a Deus, tem essa aliança com Deus, pode vir o problema que for. Você sabe que você vai vencer. Como? Não sei, mas eu vou, porque Deus é comigo. É verdade. Porque Ele está cuidando de tudo. E o lembra-te de mim, ele está associado a 3 situações: misericórdia, arrependimento e mérito. São esses 3 que ele está associado. O lembra-te de mim de Deus. Associado a essas 3 situações. A misericórdia a gente já tem. Você já tem, saiba disso. E como que Deus vai poder lembrar? Como que pode haver mais o lembra-te de mim? Arrependimento. Quando você se arrepende. Quando você escolhe o caminho de Deus. E o terceiro, pastor, o mérito. É quando eu deixo de fazer o que é errado para poder fazer o que é certo. É quando eu começo a andar com fidelidade, Mudança com retidão. de atitude, né? Isso, diante de Deus. Se eu era uma pessoa infiel, eu me torno uma pessoa fiel. Se eu era uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, eu passo a ser uma pessoa verdadeira, sincera. Então começa a haver uma transformação. Então eu começo a viver pela fé, sabe? Eu começo a entender que Deus está comigo. E não só apenas entendo, mas sinto isso. Eu tenho essa convicção, porque a fé me dá essa certeza de que Deus está comigo. Então, aonde eu for, eu não apenas tenho uma sensação, mas eu tenho uma certeza que Deus está comigo. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, quando a gente fala, quando o próprio Senhor Jesus, ele fala, fazer isto em memória de mim, 2 vezes ele falou, tanto a respeito do corpo quanto do sangue, foi justamente ele falando, olha, eu já lembrei de você, eu já entreguei a minha vida por você. Agora só me considera. Lembra de mim. Entrega a tua vida para mim também. Entrega a tua vida. Cuidar de você. Sim, eu quero cuidar de você. Eu quero transformar o teu ser. Porque às vezes a pessoa ela acha que o simples fato dela ir para a igreja, ela vai virar um crente. E eu digo para você que ser crente é crer em alguma coisa. Até o diabo é crente, porque ele também crê em Deus. Mas o que Deus deseja é que você seja amigo dele. Que você conheça de fato. Que você tem nada a ver com religião. Não né? tem nada a ver de ser uma pessoa religiosa, né? E religião em si a gente já vive, né? Já estamos embasados na religião. Mas não vivamos como religiosos. Não agimos como religiosos. Jesus não se resume, né? Numa religião. Não se resume. Ele vai muito além disso, está acima de tudo isso. Pois é. Então é você entender isso, compreender tudo isso. E claro, a experiência que a gente tem com Deus, a dificuldade, como você falou, às vezes a gente só lembra na dificuldade, é verdade. A dificuldade é que vai fazer a gente lembrar mesmo. É o corte, é o machucado que vai fazer a gente sentir a dor. Lembrar né? que existe o médico. Existe, né? O médico, é verdade. É dessa maneira. Entende? Então, o teu corpo dá sinais que você precisa de algo. É como da água. Eu estava falando aqui, estava meio engasgado. Vou beber de novo aqui. Então, o meu corpo, ele viu a necessidade de beber um pouquinho de água. Então, ele sentiu essa necessidade. Porque se eu deixasse deixar minha garganta, vai falando, daqui a pouco, chega no final da noite, eu estou com a garganta ruim. Porque eu não hidratei as minhas cordas vocais. Então, é por aí. Então, você sabe que você precisa de uma mudança, de uma transformação. Então, se aproxime de Deus. Busque conhecê-lo. E se você mora próximo de uma igreja, né? Eu costumo dizer, antes eu dizia assim, vá numa igreja mais próxima da tua casa. Hoje eu digo para você, vá numa igreja que te aproxime mais de Deus. Tá bom? Porque não adianta você ir numa igreja próxima da tua casa, se de repente você não se sente próximo de Deus naquele lugar. Mas se você se sente próximo de Deus, ali é o lugar. Tá bom? Se você recebe um bom ensinamento, se as pessoas elas realmente estão ali para poder estar te ajudando, não com interesse,
né, mesquinhos. Preocupados né, com a tua alma, né? Quando a preocupação verdadeiramente é com a alma das pessoas. Então a gente nós encontramos esses lugares. Eu tenho certeza absoluta que você também vai encontrar. E se você mora aqui na região dos lagos e quiser nos visitar, a gente está aqui para poder estar te atendendo, tá bom? Vamos fazer a oração. Nós vamos orar aqui agora. Prepara aí o teu copinho com água, que vamos fazer a oração. A gente quer dar uma boa noite às pessoas que entraram aqui, Patrícia. Entrou aqui a Pâmela, a Cida, o Leomi, a dona Noeli, minha sogra, qual o nome aqui? Suzeli. A Suzeli também, boa noite. O Edilson, boa noite também. Que Deus abençoe a todos. E aqueles também que não deram boa noite, às vezes entra e as pessoas elas não mandam boa noite. Boa noite para todos. Tá certo, gente? Nós vamos fazer oração. Prepara aí o teu copinho com água, porque agora é momento da gente falar com Deus. Oremos ao nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, meu Pai. Nós entramos na Tua santa e gloriosa presença e pedimos ao Senhor que as Tuas mãos poderosas venham estar estendidas em direção a cada uma dessas pessoas que oram junto conosco. Pessoas que têm apresentado seus problemas a Ti, meu Pai, suas lutas e as suas dificuldades, e muitas das vezes não consegue sair. Não consegue, meu Deus, sair desse buraco, desse tremedal de lama no qual ela mesma tem se aprofundado. Por isso eu peço por essas pessoas, lembra dela, meu Senhor. Lembra dessas pessoas. Assim como o Senhor lembrou daquele homem que estava lá na cruz, como o Senhor lembrou de Ana, como o Senhor lembrou, meu Deus, de Abraão, de Isaac, como o Senhor tem lembrado da gente. Então lembra dessas pessoas que oram junto conosco, que precisam de um milagre, que precisam verdadeiramente, meu Deus, mais do que ouro e prata, elas precisam te conhecer. Então, meu Deus, faça aquilo que o homem não pode fazer por ela. Cura essa pessoa que está enferma, que os médicos desenganaram, que está em tratamento de câncer. Pessoas que estão agora no hospital, meu Deus, na beira da morte. Pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo. Então que o Senhor venha chegar até elas, que estão passando problema no casamento, separação, o marido está longe de casa, saiu de casa, o filho que tem sido rebelde, que é problemático, pessoas que têm passado por N dificuldades, que o Senhor venha fazê-las, meu Deus, sair dessa situação, dessa condição que elas se encontram, e que elas possam dar a volta por cima, serem curadas, transformadas, libertas, livres de todos os males. Eu peço também que o Senhor consagre esta água, coloca nela a tua unção e a tua virtude, e quando nós bebermos desta água, que bebamos de ti, e que o Senhor cure e restaure a nossa saúde, restaure também, meu Pai, o nosso entendimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba aí agora desta água e seja curado em nome do Senhor Jesus. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você crê? Então seja feita conforme a tua crença, conforme a tua fé. Se você crê, então Deus ele se materializa e se manifesta agora na tua vida. Seja onde for, aonde você estiver, em casa, no trabalho, no hospital, no leprosário, num presídio, numa delegacia, aonde for, Deus está aí contigo. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui, mas antes a gente faz o convite para as pessoas, né, Patrícia, que desejam ser a coluna desse trabalho, desse projeto. Quem puder estar ajudando, não é verdade? Sim, inclusive nós temos que dar até continuidade à obra lá que está parada na igreja, né? Que o projeto que nós temos para fazer lá a cozinha, para nos dar mais condições, né, de a gente estar mais presente lá o dia todo na igreja, para estar acolhendo as pessoas ali, né? Tá com as portas da igreja abertas, então a gente precisa sim de ajuda para dar continuidade à obra ali que está faltando fazer a pia, né? Algumas placas também. Cozinha. E depois a escolinha para as crianças também, que a gente quer fazer um espaço voltado para estar ensinando. Praticamente está semi-pronto, né?
mas precisa dos acabamentos, e os acabamentos é a parte mais cara de uma obra. Tá bom? Então, você que puder nos ajudar, tá bom? Que Nos Deus ajude. te abençoe. Você pode estar enviando a mensagem para a gente aí para nossas redes sociais. Pastor, como que eu faço para poder estar ajudando? Tem aí nas nossas redes sociais explicando. Mas se você quiser mandar mensagem para a gente pessoalmente, a gente manda para você a conta da igreja. Você pode estar fazendo as suas doações, seja ela qual for. Pastor, eu quero ser dizimista, ser a coluna dessa casa, mesmo longe, você também pode estar colaborando. Eu quero mandar uma oferta, eu quero mandar uma ajuda, né? Você também pode, tá? Quero fazer uma doação. Eu tenho um bem, eu quero doar para essa igreja. Eu quero, sabe, eu tenho um terreno, sei lá, o que for. Se você tem fé de nos ajudar de alguma forma, né? Porque a gente está lá de aluguel, é gasto, é um monte de coisa. E o início de uma igreja é assim, é uma luta, é uma dificuldade. A gente não está pedindo nada para a gente. Não estamos pedindo nada para a gente. Estamos pedindo para a obra de Deus. Tá? E quem conhece, quem sabe, quem conhece o nosso caráter sabe como que a gente é responsável com aquilo que vem em nossas mãos, né? Com as ofertas, com as doações que as pessoas elas têm colaborado. Tá bom, gente? Então, fica aqui o nosso agradecimento, nossa gratidão. Que Deus abençoe vocês. E terça-feira, 10 horas da noite, temos mais uma live falando a respeito do Lembra-te de mim. Tá Mais bom? uma vez, né? Então, boa noite para todos vocês e obrigado por ter acompanhado aí até o final. E tenham uma ótima noite, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.